Justiça. Tudo que as religiões pregam desde a antiguidade são mentiras de enganos. Deuses falsos criados para manter a ordem através do medo e da disciplina de cada religião do que você pode ou não pode fazer. Os rituais satânicos de cada religião demonstram um ar de realidade da prática sagrada do Deus que ela criou, como se o Deus que ela criou estivesse diante do altar vendo tudo o que eles fazem. São revelações de enganos, geralmente que recaem sobre um dos participantes que diz ter um contato com o suposto Deus criado por eles mesmos. A justiça deste suposto Deus, criado por eles mesmos, é severa com quem desobedece às leis criadas por eles mesmos. E o povo fica nas mãos dos espertalhões que dizem ter contato com o Deus que ele mesmo criou e que ele tem autoridade dada por este suposto Deus. E o povo fica ali amarrado pelo medo, comendo as migalhas que o espertalhão do diabo oferece como milagres pela obediência. Como que cada ser humano veio a este mundo? Porventura não foi todos da mesma maneira? E Paulo disse assim a este respeito: assim como trouxemos a imagem do ser animal, traremos também a imagem do ser espiritual. Mas que não seria primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E por que esta ordem? Porque se trata de uma sequência lógica. Primeiro o espermatozoide, depois o ser humano e, por fim, o nascimento do ser espiritual. Ninguém chegou a ser humano sem ter passado pela fase de espermatozoide. E ninguém chegará a ser espiritual sem primeiro ter passado pela fase de ser humano. Uma fase está estritamente ligada à outra. A mulher entra com o ventre para gerar o ser humano, e a consciência que o ser humano produz é o ventre onde é inseminado e gestado o ser espiritual. Sem a mulher, não teríamos como gerar o ser humano, e sem a consciência, não teríamos como gerar o ser espiritual. E esta foi a intenção do Criador Deus ter criado o ser humano, pela consciência que produz como criação para gerar o Filho da vida eterna que é espiritual. Pois o verdadeiro Deus é espírito, e ele não tem como de si mesmo ter filho na carne, pois na carne somos filhos de criação e não legítimos da vontade de Deus. Entenda o propósito do Criador Deus verdadeiro e pratique-o, porque esta é a verdadeira justiça de Deus, e não destes deuses criados por estes escroques do diabo que só visam o seu dinheiro. O propósito de Deus é realizado internamente dentro de cada consciência e não precisa sair do lugar, não precisa ir a nenhuma igreja, não precisa pagar dízimos a estes escroques do diabo e nem praticar aqueles rituais satânicos que se fazem nas igrejas. O propósito da vida se trata de uma metamorfose existencial interna dentro de cada consciência, não é nada do lado de fora. Seria como a metamorfose da lagarta que se transforma numa borboleta. Basta praticar o princípio para isto e esperar pela gestação, como uma mulher que se engravida.